Boa noite. Ele é pernambucano, mas escolheu a Bahia para morar e construir a vida pública. Foi eleito deputado federal pelo Partido Republicanos. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, é o relator da reforma tributária, matéria que deve ser uma das principais discussões neste primeiro semestre de 2020. O deputado federal João Roma é o convidado de hoje do Banho Entrevista. Boa noite, deputado. Boa noite, Carolina. Deputado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já afirmou que nesses primeiros meses aí, até março, deve votar, colocar em plenário a votação da reforma tributária. Eu queria que você explicasse qual é o texto que se discute hoje, como é que está isso dentro da Câmara dos Deputados. Na última semana do trabalho legislativo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, consensuaram em estipular uma comissão especial para definir realmente qual seria esse texto básico da reforma tributária. Isso foi muito importante, uma vez que isso tem também a anuência do ministro Paulo Guedes, e até então, até o final de 2019, estava um pouco turvo que texto seria esse, pois havia a PEC 45 tramitando, que é uma PEC de autoria do deputado por São Paulo do MDB, Baleia Rossi. Tinha uma outra PEC tramitando no Senado, essa que tinha o protagonismo do ex-parlamentar Luiz Carlos Rauli, que também tem se dedicado muito à questão da reforma tributária, e o governo sempre dizia que tinha uma reforma tributária a tramitar, mas que ainda não tinha definido um texto sobre isso. Então, essa decisão que ocorreu no final do trabalho legislativo de 2019 é muito positiva, e a nossa expectativa é que já no início de 2020, com esse grupo reunido, possamos chegar a uma definição de o que é efetivamente mais importante para avançar numa reforma tributária, já que é uma reforma que tem muita expectativa da população brasileira. Sem dúvida. Desde criança eu ouço falar da importância da reforma tributária, e hoje não só o mundo político, não só o governo, mas também a população brasileira já chegou a ter a noção de que não aguenta mais o peso do Estado nos seus ombros, e mais do que tudo, é fundamental que seja algo simplificador, porque além do peso, né, dos tributos em cima do cidadão brasileiro, nós precisamos sim que o Brasil torne o seu sistema de arrecadação mais simples para o cidadão. E a principal ideia, então, seria essa. Claro que o texto ainda não está totalmente pronto, ainda não está totalmente formulado, mas a principal ideia é fazer essa simplificação, reduzindo 5 impostos em um só, não é isso? Exato. A PEC 45, ela versa sobre a simplificação das matérias tributárias. Então, ela no seu texto, ela transforma 5 impostos, PIS, COFINS, PASEP, ISS e ICMS, em apenas um imposto chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Isso é a tendência mundial, né, nos principais países onde vem dando certo a estrutura de arrecadação entre o Estado e os contribuintes. As coisas têm fluído para esse sentido, onde o imposto é destacado para aquele que está consumindo os produtos. Muitas vezes se paga muito imposto no Brasil sem saber o que se está se pagando. E com essa reforma, não só vai ter essa estrutura mais simplificada, como o cidadão passará a ter mais consciência daquilo que está pagando, sim, de impostos para o governo. Mas de que forma a gente pode imaginar que isso vai fazer uma descentralização dos recursos das mãos dos mais ricos, que é o que acontece hoje? São discussões muitas vezes distintas, mas o importante é que com essa reforma simplificadora você consiga dar uma fluidez maior à nossa economia, porque uma vez que você simplifica isso, você deve, em até 10 anos, dar um impulsionamento de mais de 10 pontos no PIB, ou seja, a economia brasileira crescerá apenas com essa simplificação mais de 10 pontos percentuais. Isso acarreta geração de empregos e, naturalmente, uma divisão mais equânime desses recursos para a nossa população. Então, é muito importante que haja essa forma mais simplificadora, porque, muitas vezes, com tantas nuances, com tantos detalhes, com tantos armengues burocráticos, termina que aqueles que detêm maior poder aquisitivo e que têm uma estrutura melhor para lidar com essas questiúnculas da legislação, termina que são aqueles mais beneficiados. Então, é muito importante que haja essa simplificação para que cada vez mais o cidadão não só possa estar agindo de uma forma mais transparente junto àquele que está arrecadando, como também isso possa se dar de uma maneira onde se tenha consciência da quantidade de imposto que cada cidadão paga. O que a população muitas vezes teme quando se fala numa reforma tributária, talvez de uma forma não tão clara, digamos assim, seja criado outros impostos, como, por exemplo, se discutiu a volta da CPMF. Isso
o senhor acredita que não deve acontecer dentro dessa reforma? Não há mais nenhum ambiente político nem administrativo que se admita a criação de novos impostos. Mas a população tem razão, Carolina, quando imagina a possibilidade de surgimento de novas possibilidades tributárias, de novos impostos em cima do cidadão. Uma vez que durante as últimas décadas, sempre que se discutiu a questão tributária no Brasil, no final não se tinha uma reforma concluída, ainda sobrava em geral uma contribuição federal, mais uma vez em cima do bolso do cidadão. Então o que ficou constatado em 2019 é que nem no Senado, nem na Câmara, nem muito menos no governo federal, uma vez que por 3 vezes o presidente Bolsonaro descartou a hipótese de uma criação de uma nova CPMF, se admitirá a criação de um novo tributo. Então isso é uma coisa muito clara, a população hoje já tem a total ciência, né, que já não aguenta mais suportar tanto peso nos seus ombros, e o que se quer, portanto, nessa nova reforma é que a gente consiga deixar mais transparente essa relação, de forma mais simplificada, para que a nossa economia possa assim fluir, dando inclusive mais segurança jurídica, para que as pessoas possam empreender, possam montar os seus negócios com simplicidade e contribuir assim para a economia brasileira. Bom, hoje o texto ainda está sendo discutido, formulado nessa comissão especial, são 15 deputados e 15 senadores dentro dessa comissão. O senhor está acompanhando isso? Estou acompanhando. Eu fui o relator na CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania na Câmara dos Deputados, fui o relator dessa matéria. Passei a integrar a comissão especial da PEC 45 e o líder Jonathan, o líder do Republicanos, já me designou para que também fizesse parte desse grupo de 30 congressistas, 15 parlamentares, 15 senadores, para acompanhar a definição do texto da nova reforma tributária, né, com a anuência da Câmara, Senado e do Governo Federal. E montando essa comissão especial, a gente pode dizer que isso facilita todo o processo, todo o trâmite? Sem dúvida nenhuma, é um grande avanço, uma vez que você congrega para essa medida provisória, né, e esse projeto de lei específico, né, vetores de força, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado, como também com a anuência do Governo Federal, pois essa queda de braço entre instituições não é salutar para a aprovação do texto final desse projeto de lei. Então, tudo isso, não é, há de contribuir para que nós tenhamos, em 2020, a definição de um texto, pois precisamos da aprovação dessa matéria, assim como também de uma lei complementar que trata justamente do detalhamento da aplicação desse projeto no dia a dia da população brasileira, uma vez que vai interferir nas relações, muitas vezes não se é tão glamurosa essa matéria tributária, é um tema muito áspero, mas é um tema que perpassa pela vida de todos os brasileiros. Então é muito importante que haja uma definição com total clareza e transparência para que a gente consiga transmitir isso e implantar esse novo sistema da melhor maneira possível. Sem dúvida, até porque, como o senhor mesmo falou, né, há anos se fala sobre essa necessidade dessa reforma tributária. O senhor falou que, né, entra governo, sai governo, e essa é sempre uma discussão e nunca se consegue colocar isso para frente. Talvez o senhor ache que nesse cenário que nós estamos agora, isso se torna um pouco mais viável? Eu acho que é mais viável e alguns sinais estão demonstrando isso. Um deles, por exemplo, foi a reunião do Conselho dos Secretários de Fazenda dos Estados. Antigamente havia muita disputa, especialmente entre estados do Sudeste e estados do Nordeste, sendo que a realidade atual não é mais uma disputa entre estados brasileiros, é uma disputa do Brasil com o restante do mundo, uma vez que cada vez mais está se simplificando isso ao redor do planeta. E nesse momento, ou seja, os estados brasileiros se juntaram e eles manifestaram também interesse por uma transformação. Imagine, essa nova reforma faz com que o imposto seja destacado no consumo. Então um estado como São Paulo, por exemplo, que é um estado produtor, ele já começaria perdendo. Mesmo assim, São Paulo, que detém inclusive uma grande equipe na área econômica, ele anuiu, ou seja, ele quer que tenha assim uma reforma tributária, pois o sistema atual dá demonstrações de falência, porque ele não é eficaz, você gera um contencioso, né, judicial muito grande nessas matérias tributárias, e isso termina que o dinheiro não fica nem no bolso do cidadão, nem do empreendedor, nem do Estado brasileiro, que precisa de recursos para estar investindo nas atividades básicas. Então, eu acho que é uma conjunção de fatores que propicia, né, esse momento para que nós finalmente consigamos, né, ter uma transformação, ter uma matéria, ter uma relação entre aquele que contribui e aquele que arrecada de forma mais transparente e simples possível. Com a instalação dessa comissão especial, qual o próximo passo? Porque há um prazo, são 90 dias. Esse prazo já está correndo, né? Já, e esperamos que já na retomada do trabalho legislativo o texto comece a depurar, né, a Câmara volta ao funcionamento no dia 3 de fevereiro,
e acredito que em meados de março já estejamos com um texto, não é, já bem avançado para que sim possa ser apreciado pela Câmara e pelo Senado. Tá certo, deputado, a gente vai dar uma pausa na nossa conversa, vamos para um rápido intervalo e o Band Entrevista volta já.